estar aqui nessa noite, podendo cultuar, podendo bendizer o seu nome, podendo ler a sua palavra, cantar louvores, dirigir orações a esse Deus tão santo e que quis, aprove a Ele se revelar a nós. Louvado seja o seu nome. E nesse momento, irmãos, para começarmos esse segundo turno da adoração ao Senhor, abram suas Bíblias no Salmo de número 134. Salmo 134. Diz assim a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Pela palavra do Senhor lida. Nesse momento, peço ao presbítero Jandeilson que ore ao Senhor uma oração de adoração e de invocação ao seu nome. Santo e eterno Deus, soberano, Deus de infinita bondade e graça, o qual nos sustente de mais um dia, nos trouxe nessa noite para te adorar. Bendizemos ao Senhor porque isso tem sido muito bom para com nossas vidas, ó Deus. Nesse momento, ó Deus, nos achegamos ao teu santo trono pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo e rogamos ao Senhor tua graça sobre nós nesse momento. Que o Senhor Deus nos dê condições de vida, de prestar um culto que realmente glorifica, que agrada a Ti. Seja conosco, Pai, que inquieta os nossos corações, que nossas mentes nesse momento sejam voltadas unicamente ao Senhor, aquilo que o Senhor quer ensinar mais uma vez nessa noite. Glorificado seja o Teu nome para todos sempre, Pai. Usa os Teus meios para a Tua honra e Tua glória. E assim te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar o Salmo de número 122, cântico esse de romagem, no qual o povo, ao ir ao templo, cantava. Cantemos o Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém. Construída bem compacta, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel, para o santo nome do Senhor, render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai. Por Jerusalém orai. Reine paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens. Por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus, haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor. Buscarei sempre o teu bem. Amém. Irmãos, agora abram suas Bíblias em Êxodo 20, do 1 ao 17. Êxodo 20, do 1 ao 17. Estaremos agora adentrando a chamada, a contrição, já também nos preparando para confessar os nossos pecados, as nossas faltas ao Senhor. Vamos ler a santa lei do Senhor. Que diz assim a palavra do Senhor:
Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém, pela palavra do Senhor. Irmãos, diante do que lemos e cremos que é um mandamento santo e sabemos que não podemos cumprir perfeitamente tudo o que foi lido, mas sabemos que é necessário que venhamos a ponderar, olhar e buscar obedecer todos esses mandamentos, sabendo que não somos capazes por nós mesmos. Nós pecamos e quebramos a lei do Senhor, e por isso temos a oportunidade, por meio de Cristo Jesus, de nos arrepender e lançar sobre Ele o nosso fardo, os nossos erros, Ele como Cordeiro, aquele que morreu para pagar o escrito de dívida que estava sobre nós. Então, mediante isso, peço ao pastor Fábio que, após alguns momentos de oração silenciosa, ele quebre o silêncio e eleve ao Senhor a oração de gratidão e de pedido por santificação em nossas vidas. Vamos baixar as nossas cabeças e falemos com o nosso Deus. Santo Deus, grandioso e bondoso Pai, Senhor, Tu que és misericordioso, justo, tardio em irar-se e grande em benignidade, Senhor. Nesse momento o Teu povo se reúne neste local para prestar culto a Ti, Senhor, respondendo à Tua chamada para nós Te adorarmos. E ao estarmos em Tua presença e nos
dar de frente com a tua santa lei. De acordo com a tua santidade, Senhor, percebemos que somos pecadores, que temos pecado, Senhor, que temos falado, pensado e agido de maneira que vai de encontro com a tua santa lei, que vai contra, Senhor, os princípios que o Senhor estabeleceu para que nós andássemos. Mas sabemos que tu és um Deus misericordioso, já confessamos a ti os nossos pecados e falhas, buscando, Senhor, por meio da promessa da tua palavra, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Nos voltamos a ti, Senhor, buscando contritos e arrependidos, Senhor, porque sabemos que um coração compungido e contrito não será desprezado por ti. Por isso nós te louvamos, Senhor, porque não recebemos o desprezo, não recebemos, Senhor, o silêncio, mas sim um perdão, Senhor, uma certeza de um perdão por meio da obra do teu Filho amado Jesus Cristo, que assim pagou a nossa dívida, nos purifica e nos limpa e nos deixa mais alvo que a neve. Por isso, Senhor, nos ajuda no restante dessa adoração a vivermos, Senhor, e a agirmos de maneira que te agrade. O Senhor receba essa adoração. Nos ajuda a voltarmos domingo após domingo, Senhor, no teu dia, neste local que a tua igreja se reúne, para te adorar e exaltar o teu santo nome. É no nome de Cristo, o nosso Salvador, que nós choramos. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias no Salmo de número 130. Salmo 130, os versos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Amém. Pela palavra do Senhor que nos garante esse perdão em Cristo. Irmãos, vamos cantar também o cântico que está baseado em 1 João 1,9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Irmãos, agora a chamada, a dedicação. Abram suas Bíblias em 2 Crônicas. No livro 2 Crônicas, capítulo 31. Os versos 4 e 5, 2 Crônicas 31,
4 e 5. Que diz assim: além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Amém. Pela palavra do Senhor. Irmãos, vamos ficar em pé e cantemos o Salmo de número 46. E nesse momento estaremos recolhendo os dízimos e oferta. Os irmãos que vieram prontos a entregar os seus dízimos e ofertas têm a oportunidade nesse momento, ao cantarmos o Salmo. Refúgio e fortaleza é Deus presente em socorrer. Nas horas de tribulação não temos que temer, ainda que a terra toda venha transtornar, ou que os montes se abalem no seio do mar. Ainda que as águas venham a tumultuar, também os montes estremeçam com fúria total. O rio, a cidade do Senhor vem alegrar, o santuário das moradas do mais alto ser. E no seu meio Deus está, jamais se abalará, pois o Senhor ajudará desde o amanhecer. Os reinos podem se abalar, nações também bramar. A sua voz Deus levantou e a terra dissolveu. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Ouvide e contemplai as obras do Senhor Javé, que assolações efetuou na terra o nosso Deus. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. O arco ele quebre, a lança despedaçará. Os carros todos Deus fará no fogo incendiar. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o vosso Deus. Sou exaltado entre as nações, na terra grande eu sou. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel.
Israel. Podeis assentar, irmãos. Aleluia por isso. Irmãos, abram suas Bíblias em Êxodo, agora já adentrando a chamada à edificação, Êxodo 16. Oração. Perdão, irmãos, ficou faltando a oração, em agradecimento às ofertas e dízimos aqui depositado, e peço ao diácono Djalma, ele sabe? Então, o diácono José Nilton fará essa oração agradecendo ao Senhor pelas ofertas e dízimos aqui. Santo e eterno e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por nossas vidas, obrigado porque adentramos na Tua presença e podemos Te cultuar, temos livre acesso pelo amor de Cristo. E nesse momento, Senhor, é um momento único de agradecimento por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Tudo que temos ou que somos provém do Senhor, não é a força do nosso braço, Senhor. E dessa forma, o Teu povo, de forma, Senhor, grato, satisfeito, contente, devolve a Ti os dízimos e ofertas, Senhor, meu Deus. Que esses recursos, Senhor, possam alcançar aqueles que necessitam, aqueles que padecem, Senhor, de uma ajuda. Usa, Senhor, a igreja local dessa cidade, para que, como um instrumento em Tuas mãos, socorra, Pai. Que o Teu reino nessa cidade, Senhor, através desses recursos, possa crescer, Senhor, possa expandir, Senhor, e alcançar vidas, Pai. Ó Deus, coloca essas verdades nos nossos corações, Senhor. Tira toda a avareza, Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, agora sim, abram suas Bíblias em Êxodo 16, verso de 1 a 10. Que diz assim a palavra do Senhor. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Islim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que no sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Por quem somos nós para que... Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã um pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu a vossa murmuração, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Amém. Pela palavra do Senhor. Nesse momento, irmãos, fiquemos em pé mais uma vez, antes mesmo de pararmos para ouvir a palavra do Senhor, a mensagem. Cantemos 2 cânticos do Salmo 142 e Salmo 19, do 7
ao 14. E logo após, o pastor Fábio estará com a palavra, ele estará trazendo a mensagem da noite. Ergo a minha voz, clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixa meu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. No caminho que percorro me ocultam armadilhas. Atenta minha mão direita e vê, pois não há quem reconheça a mim. Não há nenhum lugar para meu refúgio, ninguém que por mim tenha atenção, alguém que interesse tenha por mim. Meu Senhor, o meu clamor a ti venho dirigir, pois és meu refúgio. Nesta terra dos viventes tu és na terra, pois a minha porção. Vem, atende o meu clamor, pois me encontro muito fraco. Dos perseguidores meus, vem livrar-me. Pois mais fortes do que eu, sim, mais fortes todos eles, e da prisão minha alma vem tirar. Para que ao Senhor graças eu dê, graças eu darei ao teu nome santo. Que ao redor de mim justos virão, quando me fizeres todo esse bem. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado suavos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir suas próprias formas?
guarda o teu servo, e ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir suas próprias faltas? Absolve-me das ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, e ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor, rocha minha e meu Redentor. Vocês podem sentar? Que graça e a paz do Senhor sejam conosco nesse momento, meus irmãos. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 10. Estamos então em uma sequência de exposições no texto de Marcos. Estamos hoje no capítulo de número 8, encerrando então a primeira parte desse livro, passando para a segunda parte, aqui na exposição de alguns textos ainda no capítulo de número 8. Todos acharam? Marcos capítulo 8, do 1 ao 10. Escute com fé a palavra de salvação. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir,
para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Amém. Oremos para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Santíssimo Deus, bondoso e grandioso Pai, neste momento, Senhor, ao ouvir a tua santa palavra, nós clamamos a Ti, que o Senhor possa aplicar a tua palavra em nosso coração, para que possamos entender, Senhor, que Tu és o Deus Criador de todas as coisas, enviou Teu Filho amado, o Deus encarnado, para ser adorado, um Deus que se compadece daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos essa verdade. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Há um conto que conta a história de um príncipe e um pedinte. Nesse conto fala que o rei, ele tinha um único filho, e esse único filho desapareceu. E depois disso todos ficaram preocupados ou ansiosos, desejosos de saber quem iria assumir o trono. Quem iria assumir o trono do rei? Todos então começaram a se dispor e se portar como príncipes. E chegou o momento então que o rei ele iria divulgar quem seria aquele que receberia então o herdeiro, que seria herdeiro do trono. No entanto, havia um pedinte que ele vivia perambulando pelos campos, e ele via tudo o que acontecia no reino, entre ricos e pobres, entre jovens e velhos. E mesmo ele sendo um pedinte, ele era reconhecido naquele reino por se compadecer de toda a situação daquele povo. Uma conselheira do rei, em que era responsável para contar o dia a dia do reino diariamente. Chegava ao rei que as demandas do reino estavam baixando ou diminuindo por conta da atitude daquele pedinte. No dia que o rei foi anunciar, todos se vestiram como súditos, aqueles que esperavam ser nomeados como aquele que seria o próximo rei, vestidos a caráter. E no momento daquela celebração, o pedinte ele estava lá, buscando alguma forma para ajudar aqueles que estavam à sua volta. E para surpresa de todos, inclusive do pedinte, ele foi chamado para então tomar o lugar do rei, porque o reino precisava de alguém que se compadecesse
daquele povo. E visivelmente, a melhor escolha foi a que o rei, ele tomou. Esse texto, meus irmãos, que nós estamos diante dele, vai mostrar um pouco do tipo de Salvador. Esse texto vai mostrar um pouco para nós, aqui em Marcos capítulo 8, do 1 ao 10, que tipo de rei, que tipo de Salvador, que tipo de salvação o Senhor Jesus Cristo, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio trazer. E daqui em diante, nós veremos aqui no texto de Marcos, que o Senhor vai ensinar aos seus discípulos, vai ensinar aos seus seguidores, que tipo de rei ele é. E ele vai sendo rejeitado. Já foi rejeitado na sua casa pelo povo de Israel. Eles têm um território gentil. E os seus discípulos não estarão o reconhecendo como Deus, não estarão crendo nas suas profecias e não estarão se voltando ao tipo de rei que ele é. Mas ele mostra que tipo de rei ele é. Ele é um rei misericordioso, compassivo e longânimo. Um rei que olha e se compadece daqueles que o seguem, daqueles que o buscam. Nós vamos ver esse texto em duas partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3, que veremos que Cristo ele se compadece daqueles que o seguem. E do versículo 4 ao versículo 10, nós veremos que Cristo é o Rei, o Pastor, o pão da vida, sendo adorado no deserto. Nós veremos o texto nessas duas partes. Meus irmãos, antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, é necessário que nós entendamos o contexto imediato do que está acontecendo aqui. No Evangelho de Marcos, aqui demonstra que não é a primeira vez que Cristo ele faz um milagre da multiplicação dos pães e peixes. No texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 44, do outro lado do rio, lá no território do povo de Israel, Cristo, antes de atravessar o mar e chegar em Gadara, ele também fez uma multiplicação de pães e peixes. E Cristo olha para aquelas pessoas e eles se compadece delas. Elas eram como ovelhas que não têm pastor. É o que diz o versículo 6, capítulo 6, versículo 34, que diz que Cristo, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E Cristo, então, sendo rejeitado por esse povo, ao sair daquela região e começar a andar, então, a região de gentios, de um povo que seria rejeitado, fez esse mesmo milagre. Agora, diante aqui no texto de Marcos, capítulo 8, Cristo no território aqui do povo rejeitado, vai fazer então um sinal, um milagre semelhante. E nós veremos então nesse versículo 1 ao versículo 3, como Cristo também irá se compadecer daqueles gentios, que há compaixão nesse Deus para aqueles que o seguem. Veja o que diz o versículo de número 1 do capítulo de número 8. Diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. O texto bíblico aqui vai nos mostrar que tinha uma multidão que seguia Cristo. Aquilo que era para estar acontecendo dentro do território de Israel, Cristo saiu de lá porque ele estava sendo perseguido, estavam querendo matá-lo.
Ele saiu dessa região de Decápolis, de Gadara, expulso porque tinha dado um possível prejuízo financeiro. Ele volta agora e multidões começam então a afluir e se achegar a ele. Então, novamente, nós podemos perceber que se torna comum as multidões seguirem a Cristo. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver que Cristo, o Deus encarnado, ele foi mandado justamente porque ele se compadece de nós. É o que diz lá no texto de Isaías, que ele se compadece de nós, ele é homem de dores e sabe o que é padecer. Demonstrando então algo de cumprimento profético na obra de Cristo. Ele sabe a necessidade dos homens. Ele olhava então para aquela multidão e ele conseguia entender de maneira clara o que é que eles necessitavam. Eles não tinham o que comer. O Senhor então ele chama os seus discípulos para que suprissem a necessidade daqueles que estavam o buscando. E diante disso, meus irmãos, nós devemos entender algumas coisas em que podemos aplicar essa realidade. Primeiro, o Senhor, ele conhece a minha e a tua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que se passa na tua vida. Ele sabe o que se passa no teu coração. Ele sabe o que você realmente precisa. E Ele não é um Deus que olha e vira as costas, ou que muito menos não estende a mão. Muito pelo contrário. As Escrituras mostram esse Deus como um Deus que se limita, que se compadece, que entrega a sua própria vida, demonstrando compaixão para aqueles que o seguem. E por isso, toda a sua necessidade, toda a sua angústia, deve ser colocada perante esse Deus. Ele chama os seus discípulos para que pudessem ajudá-lo. E os discípulos respondem: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Como é que nós vamos fazer isso? Essa é a demanda, meus irmãos, que muitas vezes existe dos discípulos de Cristo. Muitas vezes nós que servimos ao Senhor na igreja como oficiais, pastores, presbíteros, como nós vamos então resolver isso? Como eu vou trazer essa demanda? Como eu resolverei essa demanda? Mas o Senhor o chama para fazer tal coisa. E aí, meus irmãos, como aplicarmos essa realidade nos nossos dias? Primeiro, não temos a mesma ciência e sensibilidade que Cristo ele teve. Então, vivendo a vida prática da igreja, é necessário que tais demandas, tanto material, espiritual, emocional, cheguem então até nós, para que nós possamos demonstrar a compaixão que Cristo ele exige. Não temos como olhar para a multidão e todas as vezes perceberem todas as nuances, mas Cristo ele sabe. E o método usado por ele para que nós sejamos então e vivamos em comunhão uns com os outros é por meio da vida na igreja, orando uns com os outros, perdoando uns aos outros. E nessa forma
sabendo e conhecendo, pois não somos oniscientes, podemos demonstrar compaixão uns com os outros, e algo que o próprio Cristo fez. Ele se compadece da multidão, no versículo 2 e 3 vai dizer isso. Eu tenho compaixão dessa gente. E veja que essa afirmação de Cristo era algo extremamente contrário, e era algo que poderia furar os tímpanos de qualquer bom fariseu, de qualquer bom escriba, de qualquer bom saduceu. Como ele diz que é o nosso Salvador e se compadece desse povo. Como ele é o nosso Salvador e compadece desse povo de Tiro, de Sidom, dessa região, então, em que é esquecida e rejeitada por Deus. Você fala, faz 3 dias que eles permanecem comigo e não têm o que comer. A palavra usada aqui no original para permanecer não é somente alguém que estava ali 3 dias, que não tinha nada melhor o que fazer, mas era alguém que estava perseverando, alguém que era fiel, alguém que estava sendo fiel naquele período, juntamente com Cristo, demonstrando então que estava com eles. Ele estava 3 dias perseverando, que faltou o que comer. E Cristo olha e diz: como eu posso então despedir aqueles que vieram então receber o alimento espiritual? Irei os dispensar famintos. Porque ele sabia que se ele despedisse aquelas pessoas, eles então estavam em jejum sem comer, eles iriam desfalecer pelos caminhos. E teve muitos que vieram de longe, demonstrando a sensibilidade de Cristo, a compaixão dele em coisas aparentemente mínimas. E ele chama os seus discípulos que tinham sido enviados para então já servir ao Senhor, diz: olha, resolvam as demandas da multidão, deem um jeito. Cristo demonstra a compaixão, ele não poderia deixá-los ir sem os alimentá-los. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela traz para nós instruções. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 8, onde há um princípio, onde quando Paulo ele instrui a Timóteo, quando diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que descrente. Esse princípio que Paulo ele instrui para que a igreja então viva dessa forma os deveres que se é dado e esperado então daqueles que irão pastorear o rebanho de Deus. Aqui é uma instrução pastoral para Timóteo, é que o cuidado no meio do povo de Deus, o cuidado dos seus, principalmente os da própria casa. Aqueles que não fazem isso é pior do que um descrente. Por isso, isso deve ser algo que deve ser alimentado e vivido no nosso meio. Porque, meus irmãos, se nós não vivermos em comunhão uns com os outros, sabe o que irá acontecer na nossa caminhada cristã? Nós iremos desfalecer pelo caminho. Nós iremos, então, cada vez mais estar distante e não conseguir caminhar. Muitos vieram de longe para estar próximo ao Senhor, e Ele olha com olhar compassivo. Deus
ele demonstra aqui esses milagres que ele fazia, demonstrando o tipo de Deus que ele era, um Deus compassivo, um Deus misericordioso. Esse é o Deus que nós servimos. E no versículo 4 ao versículo 10, nós veremos então que Cristo ele demonstra como o rei, como o pastor de um povo, como o pão da vida que trazia o alimento, sendo adorado no deserto. Do versículo 4 ao versículo 10, nós veremos então que Cristo ele mostra a sua divindade por meio de um milagre, demonstrando que ele é o Deus encarnado. Aquilo que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, é uma espécie de figura e semelhança do que aconteceu com o povo no Antigo Testamento. Lá no Êxodo, quando Deus ele tira o povo de Israel, toda uma multidão, como o povo iria então sobreviver no meio do deserto? Como seria o alimento? Como seria o sustento? Crianças, mulheres, jovens, idosos, mulheres grávidas, uma geração que nasceu no deserto. Como então iriam se manter? Como então seria o sustento dessas pessoas? Muitas coisas, meus irmãos, nos dificultam de acreditar que é o Senhor que nos dá o pão de cada dia. Os próprios discípulos de Cristo, nós vamos ver daqui para frente algo que não esperávamos que acontecesse com os próprios discípulos dos apóstolos: incredulidade. Não se assuste, é o que nós veremos nas próximas semanas. Os discípulos, os chamados apóstolos, incredulidade, 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 uma após a outra. Eles já tinham visto que o Senhor tinha feito multiplicação de pães e peixes. E ele pergunta: como pode alguém fartá-los de pão neste deserto? Como é que isso pode acontecer? A resposta era óbvia. Isso já aconteceu no meio do povo de Deus. E não foi só pão. Foi pão, foi carne, foi água. Foi o sustento, a preservação das suas vestes e sandálias. A preservação da vida diante de um poderoso exército. Nesse momento, meus irmãos, o Senhor não estava demonstrando que Ele conseguia fazer uma multiplicação de pães, isso. Diante de toda a obra de Cristo, diante de toda a obra da criação, de tudo o que Ele fez, não é nada. O poder de criar todo o universo, de criar todos os astros, todas as estrelas, de criar tudo e todos, uma multiplicação de pães, não é nada. Não seria algo para olharmos e dizermos: que coisa incrível! Não era essa a intenção que Cristo queria que o povo olhasse e dissesse: Ele é bom porque Ele faz milagres. Os milagres, os sinais apontavam para algo muito maior, e era isso que o Senhor queria que eles vissem. Que Cristo
é o mesmo Deus que diariamente trouxe para o seu povo o pão no meio do deserto, para que o povo reconhecesse que Ele era esse Deus Salvador e estava vindo então cumprir a sua obra. A incredulidade dos discípulos no poder de Cristo, mesmo estando na presença do Senhor, vendo todos os milagres, eles ainda não enxergavam Cristo como o Deus encarnado que veio para os salvar. Aquilo que o povo de Israel fez, os discípulos estavam tendo a mesma incredulidade. Isso, meus irmãos, nos faz olhar então, do versículo 5 ao versículo 7, como diante da incredulidade o Senhor mostra o seu poder, para que nós possamos ver quem Ele é. E você deve entender isso, você deve conhecer quem Ele é. Quem é esse Deus? O seu poder, a sua grandeza. Que Ele é um Deus compassivo, que Ele é um Deus misericordioso. Ele então, diante da incredulidade, ele pergunta: quantos pães tendes? Eles respondem: 7 pães. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e o deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixes, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Aqui, meus irmãos, o Senhor está trazendo para nós um entendimento em que havia algo diferente dessa multiplicação de pães e peixes do que havia do outro lado do rio. Algo diferente estava acontecendo. O Senhor olha, Ele se compadece tanto aqui, tanto desse lado, como do outro. O Senhor então olha com um olhar de misericórdia, tanto desse lado como no outro. Mas tinha algo diferente. Tinha algo diferente acontecendo nesse momento. E o Senhor, Ele demonstra a sua grandeza por meio dessa multiplicação, desse lado e do outro. Mas então, quando nós podemos ver que o texto diz: ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças. Aqui, a palavra usada naturalmente para dar graças ao Senhor no momento da alimentação era uma palavra no grego que se chama eulogem, que naturalmente dizia: obrigado, Senhor, te dou graças pelo alimento. Mas a palavra usada aqui, dando graças, é uma palavra também que é usada em outro momento neste livro. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Versículo 23. Quando diz assim: a seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos e todos beberam dele. Aqui é outra palavra usada, que é a palavra
caristia no grego, que mostra justamente uma ideia de comunhão, uma ideia de proximidade. Essa palavra era usada durante a oração comum à mesa, Romanos 14, 1 Coríntios 10, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, mostrando que naquele momento o Senhor estava demonstrando para o povo de Israel os milagres que foi feito em Israel. Não havia comunhão entre o Senhor e aquele povo. O milagre que estava sendo feito naquele local, no meio de gentios rejeitados, o Senhor estava tendo comunhão, a Eucaristia com aquele povo perdido. E novamente no versículo número 7 do capítulo 8, quando ele vai dizer, tinha também alguns peixinhos e abençoando, e aqui ele usa o termo normal de dar graças, mostrando que de alguma forma o Senhor mostra para aquelas pessoas que foram fiéis, perseveraram para esse Deus, se fartaram, suas almas estavam preenchidas, estavam próximos desse Senhor. O texto vai falar aqui que milhares de pessoas comem, sobra comida em pleno deserto. Comam, se fartam e sobram 7 cestos. 4.000 homens são alimentados. E depois de os alimentar, Cristo os despede, demonstrando então a hospitalidade cristã, a compaixão cristã. E aqui o que nós devemos entender de hospitalidade e compaixão cristã é que diante daquelas 4.000 pessoas, não tinha somente pessoas pobres, tinha ricos e pobres, uma diversidade de pessoas. O entendimento errado da compaixão cristã é que não é obrigação da igreja somente cuidar dos pobres. Cristo estava cuidando dos da própria casa, dos seus. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos os que creram nele, deu o poder de ser chamado filhos de Deus. E nesse momento, nessa narrativa, Cristo alimenta aqueles que permaneceram fiéis todos esses 3 dias, perseveravam e esperavam pela bondade do Messias. O texto fala que o Senhor, esse Deus poderoso, é um Deus compassivo, que se compadece. E esse tipo de rei que ele é, ele não é um rei que atende os nossos desejos, ele é um rei que atende às nossas necessidades. E isso há uma diferença enorme. Tudo aquilo que eu desejo não quer dizer o que é que eu preciso, mas ele sabe aquilo que nós precisamos, e claramente
aquilo que essas pessoas aqui precisavam. É a mesma coisa que eu e você precisa. Precisamos de Cristo. Precisamos ser cuidados por Ele. Precisamos sermos alimentados por Ele. Precisamos estar próximo desse Senhor, mesmo que aparentemente falte o alimento, e nós vamos desfalecer pelo caminho, porque Ele que nos dá o pão de cada dia. Precisamos, meus irmãos, cada vez experimentar e viver a obra desse Senhor em nossas vidas. O texto fala que Cristo ele embarca e vai para outra região. E ele continua então o seu ministério. Mas eu quero que você entenda que em todos os momentos de milagres e curas, a grandeza não está no milagre nem na cura. Apontava para algo, um caráter revelacional que revela esse Deus. Nós cantamos hoje pela manhã um cântico que diz que judeus ainda pedem sinais. Nós veremos na próxima semana, no texto de Marcos capítulo 8, que os fariseus ainda estavam procurando sinais e sinais. Podemos ver quantos sinais são dados. Meus irmãos, nós não precisamos de sinais. Nós já temos Cristo, esse revelado pelas Escrituras. O que importa é que nós conheçamos esse Deus, conheçamos a sua palavra e possamos hoje experimentar que esse Deus, ele é compassivo, que ele é um Deus tremendo, um Deus misericordioso, grande, que reina sobre tudo e todos, mas que se inclina os ouvidos e que olha para nós com compaixão. E ele demonstrou isso entregando a sua própria vida para nos salvar. Muitas das vezes nós esperamos e temos expectativa daquele povo, daquele reino, do conto, do príncipe e do pedinte. Muitas das vezes, aquilo que nós esperamos do nosso próprio Senhor é como o povo de Israel esperava de um rei. Queria um rei segundo as outras nações. E o Senhor os deu Saul. O povo no tempo de Cristo queria um salvador de caráter político e terreno. O Senhor mandou Cristo. Aquilo que nós esperamos do Senhor, aquilo que nós queremos do Senhor, não deve ser, meu irmão, para preencher as nossas expectativas ou os nossos desejos. Nós devemos esperar e receber do Senhor aquilo que Ele é, e Ele demonstra que Ele se compadece, que Ele é misericordioso e que Ele abençoa aqueles que são fiéis e perseveram os seus ensinamentos e podem desfrutar então das bênçãos dadas por Ele. E que o Senhor nos ajude a cada vez mais adorarmos e seguirmos a esse Deus. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Quero pedir que vocês se coloquem de pé. Iremos cantar um cântico ao Senhor. E logo após a oração final e a impetração da bênção,
hinos de louvor. Aleluia, 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 aleluia. Hinos de louvor ao Senhor. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno e misericordioso Pai, queremos te pedir que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos a tua santa palavra, a cada vez mais, Senhor, receber a tua bondade e misericórdia, e que possamos, Senhor, desfrutar das bênçãos que o Senhor traz nas nossas vidas. Nos dá, Senhor, uma noite de descanso, uma semana na tua presença. Sei com alguns irmãos nossos, Senhor, que têm passado por lutas, alguns cuidando de doentes, alguns que estão viajando, Senhor, alguns que estão distantes, Senhor, do Evangelho, alguns que estão desanimados na fé, Senhor, que o Senhor possa os animar pela tua santa palavra. Nos ajuda, é no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Recebeis, pois, a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A Deus Supremo,